Convença da tua vontade aqueles que não foram. Revela, Espírito Santo, Jesus aos corações que ainda não o conhecem. Venha fazer resplandecer a tua luz sobre nós, sobre este lugar, e abençoe grandemente esta reunião. Tudo quanto fizermos, Senhor, seja para a tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito, cante, vivendo em mim. Este é o meu pão, este é o meu pão. cante para Deus, este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. e eu perdido estou sem ti. e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou. sem ti. Com os seus olhos fechados, peça o Espírito Santo para lhe abençoar. Peça perdão pelos pecados. Peço o Espírito Santo para limpar seu coração, sua consciência das preocupações, inquietações, ansiedades. Lembre-se que para que possamos encontrar a Deus, precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Lembre-se que precisamos nos apresentar com fé, nos aproximar com fé, com sinceridade de todo o coração, para que Ele se deixe achar por nós. Senhor, abençoe cada pessoa, abençoe esta reunião, que a atmosfera deste lugar esteja controlada pelo Teu Espírito. E os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças. Abra sua Bíblia, se você puder, se você tiver a Bíblia aí, no Salmo 73. O amor é o sentimento mais lindo. Viver é mais que sonhar, é preciso amar, anunciar e aprender a confiar. Lutar é perseverar. Lutar é perseverar pelo seu ideal, sentindo a esperança, de um novo amanhã. Anunciar a salvação. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai
vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Com mais fé, toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe solução. Mais uma vez, com mais fé, toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Graças a Deus, muito importante que você preste atenção. Tá fresquinho aí, não tá? Mas não vai dormir, né? Não, na verdade, aproveitar que tá fresquinho, vou tirar um soninho aqui. Não, eu quero dar uma orientação. A maioria de vocês já deve conhecer o Salmo 73, e nele há um versículo. Eu quero fazer uma oração e dar uma orientação sobre isso. Enquanto estamos e estivermos neste mundo, nós vamos enfrentar lutas, problemas, aflições, diversidades, porque este é um mundo de aflições, é um mundo de trevas. Vejo que muitas pessoas estão passando lá em Israel, e muitos inocentes do outro lado, na Palestina, tendo que fugir das suas casas. Veja quantas pessoas desesperadas, aflitas, perdendo entes queridos, porque o mundo é de aflições. Mas como cristãos seguidores de Jesus, é muito importante entendermos que, por um lado, nós não podemos perder a visão correta, a visão espiritual, a visão que a palavra de Deus nos dá. Quando se fala visão, não é no sentido de ver, literalmente, mas é no sentido de se ter a consciência do que é a vontade de Deus, por onde eu vou, por onde eu caminho, qual é a direção de Deus. Quando não se tem uma visão correta, espiritualmente falando, ou quando o cristão perde a visão da vontade de Deus, daquilo que é agradável a Deus,
muita coisa acontece. Então, às vezes, o cristão passa por um momento difícil na vida, surgem adversidades. Então, naquele momento de adversidade, você tem que ter a visão correta do que fazer, do que Deus orientou. E às vezes cristãos, no momento principalmente de lutas, de aflições, de adversidades, eles às vezes perdem a visão. Às vezes o cristão passa por um problema, ao invés de ter uma visão correta do que fazer, ele perde a visão. Às vezes ele se revolta contra Deus porque está passando por uma adversidade. A visão dele está completamente contrária, porque não há motivo para se revoltar contra Deus. Mas às vezes a pessoa se revolta contra Deus. Às vezes o cristão enfrenta um momento de lutas, ele se afasta de Deus, e se distancia. Ao invés dele se aproximar mais de Deus, se voltar mais para Deus, ele fala: estou passando um momento difícil, e se afasta, se distancia, deixa de buscar, começa como se distanciar de Deus. Às vezes, no momento de dificuldades, de lutas, há cristãos que eles permitem que o desânimo permaneça e prevaleça dentro deles. Eles desanimam da fé. Que se desanimou, passando por lutas. Porque está revoltado contra Deus, passando por lutas. Por que você está se afastando de Deus, deixando de buscar a Deus? Por que você está começando a levar a tua vida com Deus aí de qualquer maneira? Passando por luta. Às vezes, num momento difícil, ele perde a visão correta, quando ele deveria buscar mais, quando ele deveria manter a fé, ou quando ele deveria olhar para si e falar: estou passando por isso, por quê? Deus permitiu, fiz alguma coisa que provocasse isso aqui, ou simplesmente Deus está permitindo porque quer ver a minha fé? Quando ele deveria analisar as coisas, ele se revolta contra Deus. Então é muito importante que em qualquer situação, em qualquer circunstância, sejam circunstâncias de vitórias favoráveis, se tenha e se mantenha a visão da vontade de Deus. Sejam situações, circunstâncias ou momentos difíceis, de lutas, de aflições, de adversidades, eu tenho que manter a minha visão dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque quando perde essa visão, ou não se tem essa visão, muita coisa acontece. Então o Salmo 73, ele fala do que Asaf era um levita, uma espécie de líder de louvor. Você encontra salmos de Asaf. Asaf tinha uma função importante no templo nos dias de Davi, e porque ele passou por alguns momentos difíceis, ele perdeu a visão, não é a visão física literal, ele perdeu a visão correta da vontade de Deus.
daquilo que diz a palavra de Deus, da direção de Deus. Deus nos dá direção através da sua palavra, do seu Espírito. Ele usa seus servos, ele nos dá direção. Então nós temos que ter uma visão na direção correta, uma visão que esteja de acordo com a vontade de Deus. Estou enfrentando lutas, aflições e adversidades. Eu preciso enxergar, não no sentido literal, mas eu preciso manter a minha visão na vontade de Deus. Eu preciso compreender o que Deus está me direcionando. Eu não posso perder essa visão, independentemente do que eu esteja enfrentando ou passando. Eu tenho que manter a visão correta segundo a vontade de Deus. Quando você mantém a visão correta, espiritualmente falando, é como se você estivesse enxergando o caminho por onde você tem que ir. Eu tenho que ir por aqui, eu tenho que continuar indo por aqui. Essa é a direção de Deus. E às vezes não acontece com muitos cristãos. Está passando por um problema. O que diz a Bíblia sobre lutas, aflições, adversidades? Por que eu estou vivendo isso? Desagradei a Deus? Tenho desonrado a Deus? Estou vivendo uma vida de desobediência? Essa coisa é consequência de coisas que eu plantei? Não, não é. Então a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Eu tenho que ir por aqui. Estou passando por aflições, injustiça, lutas, perseguições. Estou enfrentando tudo isso aqui. O que eu tenho que fazer? Direção correta. Eu vou me aproximar mais de Deus, eu vou me humilhar mais diante de Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou... Sempre tem uma direção. Para toda e qualquer situação, Deus sempre tem uma direção para dar. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que manter a visão na direção de Deus. É como se eu tenho que continuar olhando aqui por esse caminho. É para essa estrada, é para esse caminho que eu tenho que olhar, é por aqui que eu tenho que ir, enxergar. Então, isso não aconteceu com Asaf. Asaf vivia um momento difícil. O que ele fez? Ele perdeu essa visão, espiritualmente falando. Ele começou a enxergar as coisas de uma maneira completamente diferente. Ele começou a olhar para a vida das pessoas incrédulas. Ele começou a olhar para os perversos. E começou a pensar: o pessoal não anda com Deus e está bem. O pessoal não serve a Deus e não tem problema. O pessoal não busca Deus e parece que tudo para eles vai dando certo. E ele foi mergulhando numa visão completamente distorcida da realidade e do que diz a palavra de Deus. Sabe quando a direção de Deus é por aqui, é por aqui que eu tenho que manter a minha visão, eu tenho que continuar na visão, dentro da vontade de Deus, na direção de Deus, no que diz a palavra de Deus. É para aqui que eu tenho que olhar. Ele parou de olhar para essa direção de Deus. E aí distorceu tudo. Distorceu tudo. Ah, porque os incrédulos não buscam a Deus, estão bem. Ah, porque as pessoas perversas, elas não estão nem aí para Deus, e tudo dá certo para elas, e eu busco a Deus, estou passando por isso. Ah, as pessoas perversas prosperam, e eu que busco a Deus, sou fiel a Deus, estou andando com Deus, estou enfrentando isso aqui. Distorceu tudo na visão dele, até que ele, diz a Bíblia, entrou no santuário de Deus. Houve um momento em que ele entrou no santuário de Deus, e ali ele conseguiu voltar
para a direção certa de Deus. O que mudou? As circunstâncias diante dele? Não. O que mudou? Deus? Não. O que mudou é que ele voltou a enxergar, espiritualmente falando, as coisas como deveria, como diz a palavra de Deus. Isso acontece. Então, eu repito, sejam em momentos favoráveis, ou sejam em momentos de lutas e aflições, adversidades, circunstâncias contrárias, Deus sempre tem uma direção para a gente seguir. A palavra dele nos dá a direção, o Espírito Santo nos orienta. Eu preciso continuar olhando com a minha visão focalizada na direção de Deus, na vontade de Deus. É não sair da direção correta de Deus. Quando perde essa visão, ou não tem essa visão, aí bagunça tudo. Por isso que às vezes cristãos, eles reagem de uma maneira muito errada e muito mal, quando inclusive às vezes estão passando principalmente por lutas. Por isso que às vezes você vê cristãos também olhando para a vida dos outros, dizendo: fulano não busca Deus e está com saúde, e eu busco a Deus e estou com problema de saúde. Ah, fulano não busca Deus, mas parece que é feliz na vida sentimental e eu ainda não sou. Ah, fulano não é fiel a Deus, não é dizimista, não é ofertante, não honra a Deus, e parece que tudo na vida dele prospera, e eu que sou dizimista, sou ofertante, estou passando por esse momento difícil aqui ou por isso aqui. Ah, fulano não busca Deus, não obedece a Deus, não anda com Deus, e parece que está sempre feliz, e parece que está indo tudo muito bem para ele. Eu vou à igreja, busco, e estou aqui sendo perseguido, injustiçado, ou passando por um momento difícil na vida. Por que essas coisas acontecem? Porque ou aquela pessoa, aquele cristão, nunca teve a sua visão espiritualmente focalizada na direção de Deus, no que diz a palavra de Deus, na direção que Deus dá. Ou se ele tinha visão espiritual, essa visão foi tirada da direção de Deus. Então agora ele está olhando e enxergando de uma maneira totalmente contrária às coisas. Por isso que às vezes você vê cristãos que, no momento de lutas, ao invés de dizer: não, nós precisamos buscar mais, nós precisamos nos apegar muito mais a Deus, eles se afastam e vão se distanciando. Vou lá um domingo, no outro eu não vou, orava, já não oro tanto, buscava, mas não busco tanto, me envolvia com Deus, mas não me envolvo tanto. Quer dizer, na hora que é para se aproximar mais, se apegar mais, eles se distanciam. Na hora que era para eles se humilharem diante de Deus: não, estou passando por isso, eu vou, ainda que eu esteja obedecendo a Deus, mas Deus permitiu isso aqui, aquilo ali, eu vou me humilhar mais ainda diante de Deus. Ao invés de se humilhar, eles se revoltam contra Deus. Ah, porque Deus não fez, Deus não sei o quê, porque que Deus deixou, porque que Deus não está fazendo, porque que Deus... Era para se humilhar, e eles estão se revoltando. Era para se aproximar, eles estão se distanciando. Era para se apegar mais e buscar mais, eles se afastam. Era para eles: não, eu vou usar a minha fé,
eu vou exercitar a minha fé mais ainda. Ao invés de exercitar a fé, eles desanimam e se entregam completamente fora da direção de Deus. É como se a direção de Deus fosse para o norte e eles estão indo para o sul. Por quê? Porque é preciso ter uma visão espiritual. E a nossa visão, para onde a gente enxerga, para onde a gente olha, essa visão espiritual, ela tem que estar na direção de Deus. Qual é a direção de Deus? Qual é a direção de Deus? Qual é a direção de Deus? Às vezes, pessoas se desviam da presença de Deus por causa de outras pessoas. Pessoas, às vezes, filhos, filhas, marido, esposa, pai, mãe, às vezes pessoas são usadas pelo diabo para tirar a pessoa da presença de Deus, para sair da igreja. Eu já vi gente que estava muito bem, o meu filho quer ir para lá, foi, o filho não ficou em lugar nenhum e eles foram para o mundo também, junto com os filhos. Eu já vi esposa que se desviou por causa do marido. O meu marido disse que quer ir para aquela igreja lá, então eu vou para lá para agradar ele. Ele ficou em lugar nenhum. Senhora, ele não vai ficar em lugar nenhum. A senhora já se perguntou se ele não quer ficar na igreja porque ele está ouvindo a verdade, ele quer ir para um lugar que ele não vai ouvir a verdade? Não, eu acho que é porque eu não sei o quê. Olha, ele não vai ficar em lugar nenhum. A senhora vai segui-lo, vai cair os dois do galho. E caíram. Marido que se desviou por causa de esposa. Às vezes, quando era para a pessoa ser firme com alguém, não, eu não vou seguir você, eu não vou fazer o que você quer. Essa é a direção aqui. Quando eles deveriam ser firmes em relação a pessoas, eles se deixaram levar por elas, eles se deixaram dominar pelo sentimento e quiseram agradar as pessoas. Então, todos os dias existem lutas, todos os dias existem lutas. As lutas não são apenas em relação ao problema. Você pode estar muito bem de saúde, graças a Deus. Você pode estar muito bem no seu trabalho, na sua vida profissional. Você pode estar muito bem profissionalmente, financeiramente. Você pode estar, dizer assim, eu não estou com problema. Todos os dias tem lutas. Porque todos os dias o diabo vai trabalhar para tentar nos desviar da direção de Deus. Todos os dias você tem que lutar contra a sua vontade. Todos os dias você tem que lutar contra a sua natureza pecaminosa. Todos os dias tem lutas, todos os dias. No entanto, se você se mantiver com a sua visão espiritual, é isso aqui que Deus quer, é por aqui que eu tenho que ir, é isso aqui que eu tenho que fazer, essa é a vontade de Deus. Se você se mantiver com a sua visão espiritual na vontade de Deus, pronto, você vai atravessar aquelas situações com firmeza. Não, a vontade de Deus era aqui, a direção de Deus é aqui, mas eu perdi a direção, eu perdi a visão da vontade de Deus. Vai ser uma confusão tremenda, porque não vai saber reagir. Vai acontecer o contrário. Quando é para se humilhar mais, aí se revolta. Quando é para se aproximar mais, aí se distancia. Quando é para usar mais a fé, aí desanima. Quando é para ser mais firme com as pessoas, por causa da vontade de Deus, aí se deixa levar pelos sentimentos, aí bagunça tudo. É mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu com aquele homem que era muito usado, continuou sendo depois, mas era muito usado por Deus, tinha uma função importante lá no templo, era uma espécie de chefe de levitas, ele tinha uma função importante, um homem ligado aos cânticos, aos salmos, a tanta coisa importante, mas esse homem, de repente ele começou, não, porque os perversos estão bem, eu estou mal.
Os perversos não passam por nada, eu passo. Os perversos prosperam em tudo e eu não. Então ele começou a entrar numa direção completamente errada. Até que uma hora ele entrou no santuário. Vamos ler aqui um pouquinho para a gente depois orar, para você entender isso. Salmo 73, com efeito, Deus é bom para com Israel. Ele começa reconhecendo, né? Um minutinho aqui. Ele começa reconhecendo que Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. E ele testemunha dizendo: quanto a mim, se referindo a ele, quase me resvalaram os pés, quase me desviei. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Tá certo? Olha um pouquinho para mim. Então ele reconhece, ele fala assim: quanto a mim, quase eu caí na fé, quase eu me desviei, quase, por pouco eu não me desviei. Por quê? Aí ele vai explicar: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E aí ele começa a falar dessa visão que ele passou a ter em relação às pessoas perversas. Ele disse: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei o meu coração puro e lavei as mãos da inocência. Olhe um pouquinho para mim. Então, o que é isso? Olhe um pouquinho para mim. O que é isso? Cara, agora ele está dizendo, ele chegou ao ponto de dizer: inutilmente eu conservei a minha inocência. Quer dizer, está sendo inútil andar com Deus, está sendo inútil obedecer, está sendo inútil ser fiel, está sendo inútil. O cara chegou no fundo de poço a ponto de dizer que a sua obediência, a sua fidelidade, o seu temor para com Deus não estava adiantando de nada. Por que isso? Porque perdeu a visão na direção de Deus, na vontade de Deus, saiu, agora está enxergando tudo errado. Então os perversos estão bem, os perversos prosperam, os perversos são tranquilos. Olha só, os perversos são tranquilos, essas pessoas, não acontece nada de ruim com elas estão sempre na boa, e eu que sirvo a Deus, eu que ando com Deus, está sendo tudo à toa. Então é muito importante que a gente entenda isso. Você pode não estar no mesmo erro que ele, olhando para os perversos, achando que está todo mundo bem. Você pode não estar vivendo isso, mas esse salmo não mostra apenas isso. É um salmo que fala do futuro, né? Não só do presente, mas do futuro dos perversos. É um salmo que mostra que a gente não tem que invejar nada de ninguém e invejar de forma alguma a vida dos perversos, porque por mais que alguns aparente que estejam muito bem, tudo dando certo, não sei o quê, há um futuro para eles, há um futuro eterno para os perversos. Então a gente não tem que jamais olhar para a vida de alguém e falar: fulano não tem Deus e está bem. Nunca faça isso. É um salmo que mostra tudo isso.
Mas é um salmo que mostra também que quando não se tem, ou por algum motivo se perde a direção de Deus, bagunça tudo. Porque Deus está esperando que a pessoa se volte mais para Ele, aí ela se afasta. Deus está esperando que a pessoa se humilhe, aí ela se revolta. Deus está esperando que você seja mais firme para defender a sua fé em relação às pessoas, aí se deixa levar pelas pessoas. Deus está esperando que você vá por um caminho em relação ao que você está vivendo, aí sem visão, com a visão errada, vai por outro caminho. Então ele foi mergulhando naquela visão errada. Não, os perversos também, não acontece nada ruim com eles, eles têm saúde, eles prosperam, facilmente eles enriquecem, eles multiplicam, eles são tranquilos, tá? Como quem diz assim, tá, todo mundo que é perverso está muito bem, eu aqui estou na guerra, porque eu estou com Deus. E chegou ao ponto de dizer, tem sido inútil conservar o meu coração puro. E foi falando, versículo 14, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Aí ele já via as lutas que ele enfrentava como se fosse um castigo. Pô, Deus me castiga todo dia, quer dizer, os perversos também, eu sou castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já teria traído a geração de seus filhos. Ele chegou a um ponto de estar tão com a visão tão distorcida, tão errada em relação a Deus, a palavra de Deus, em relação às coisas, que ele chegou ao ponto de dizer, se eu for falar, né, isso aí para outras pessoas, eu vou inclusive derrubar outros na fé. O cara estava no fundo de poço danado. Já viu? Olha um pouquinho para mim. Já viu aqueles cristãos que estão aí nessa mesma situação, que eles ficam dizendo assim, buscar Deus não adianta nada, ser fiel não adianta nada, estou sendo fiel a Deus, os incrédulos, perversos, não passa por nada, mas eu estou passando, fulano não busca Deus, mas e está bem na vida, e eu que busco, estou aqui doente, eu estou enfrentando um problema, fulano não é fiel a Deus, e tudo que faz dá certo, e eu que sou dizimista, ofertante, não sei o quê. Um cristão desse jeito, se ele abre a boca para falar com outro cristão, ou outro cristão, se tiver firmeza, vai dizer, você está caído, hein? Você está com a visão totalmente errada, ou ele vai apodrecer espiritualmente o outro. Então ele chegou a um ponto de dizer, se eu pensar em falar tais palavras, eu já teria traído a geração dos filhos. Versículo 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei num santuário de Deus e atinei com o fim deles. Esse homem, olhe para mim, ele precisou, olhe para mim por favor, ele precisou fazer o quê? Entrar no santuário, buscar a Deus, abrir o coração para se libertar daquela visão totalmente distorcida que ele estava tendo e começar a enxergar as coisas corretamente. Às vezes, não só no momento de lutas, momento de aflições, momento de adversidades, a pessoa não está conseguindo manter a sua visão correta, não está enxergando a direção de Deus. Ela precisa abrir o coração, falar com Deus. Deus, eu estou enxergando desse jeito. Seja sincero, seja humilde, eu estou enxergando desse jeito. Eu estou achando que só eu que estou te buscando tenho problemas, enfrento lutas,
Eu estou achando que outras pessoas que nem te buscam, não estão nem aí para o Senhor, elas estão bem, e eu que busco estou mal. Para elas dá tudo certo, para mim tem lutas. Elas estão lá com saúde, eu estou aqui com problema de enfermidade. Elas estão com saúde e eu estou doente. Olha, ó Deus, eu estou enxergando isso aqui desse jeito. E muitas situações é muito inteligente da parte da pessoa ir lá, falar com Deus, dizer, me dá a direção, me faz entender qual é a tua direção, o que eu tenho que fazer, qual é a tua direção, mas isso com humildade. Para quê? Para poder sair da direção errada e vir para a direção certa. Pô, a direção de Deus é essa aqui. O que a palavra de Deus diz é isso aqui. O que Deus diz é isso aqui. É isso aqui que eu tenho que fazer, é por aqui que eu tenho que ir, é por aqui que eu tenho que caminhar. Quer dizer, não basta apenas você ter a Bíblia escrita. Se você tiver com a sua visão distorcida, não adianta. Às vezes o pastor, já vi pessoas, aconselhei pessoas, a gente aconselha e orienta. Eu já vi pessoas que estavam bem com Deus. Lembro de uma senhora muito bem, buscando a Deus e tal. O marido nunca quis nada com Deus, nunca quis nada. E aí, para o diabo que fez, usou o sujeito. Não, se for para aquela igreja lá, outra lá, aí eu vou contigo. Ah, bispo, eu quero muito que o meu marido seja salvo, se converta. Eu falei, querer que ele seja salvo e se converta é um bom motivo. Agora, a senhora vai cair numa armadilha. Porque ele está tirando a senhora daqui, puxando para lá, e ele não vai ficar em lugar nenhum. E não deu outra. O cara não se firmou em lugar nenhum, e ela simplesmente perdeu a fé, saiu da presença de Deus. Às vezes o pastor chega e fala, não vai por aí, é uma armadilha do diabo, não siga. Não, se a sua esposa quer ir lá, deixa ela lá, fique na sua fé. Se o seu marido quer ir para lá, deixa ele lá, mas fique na sua fé. Seu filho, sua filha, não vá, não siga, mantenha-se firme. Mas às vezes a pessoa está tão cega por sentimentos, em querer agradar os outros, que despenca numa armadilha. O que você vai fazer? Não vai fazer nada. O que o pastor vai fazer? Não vai fazer nada. Às vezes a pessoa está buscando a Deus, está na presença de Deus, foi curado, foi liberto, Deus abençoou, tem certeza da salvação, às vezes por um momento difícil que passa na vida. Às vezes o diabo usa alguém, e alguém diz, viu lá a tua irmã? A tua irmã não serve a Deus, a tua irmã não quer nada com Deus, a tua irmã não está nem aí para Deus. Olha lá, a casa que ela tem, olha o carro que ela tem agora, olha a roupa que ela veste agora, olha o dinheiro que ela tem. Olha, a tua irmã está bem. Aquela pessoa está em trevas. Se aquela pessoa morrer agora nas condições que está, ela vai para o inferno, ela não tem salvação. Mas a pessoa não enxerga nada disso. Ela enxerga o que o diabo mostrou. Ah, minha irmã realmente agora ela está no emprego melhor, agora ela tem uma casa melhor, agora ela trocou de carro, agora, então o diabo começa, viu? Ela está muito bem, você que está mal. Ela não busca, ela não obedece, ela não serve a Deus, ela não anda com Deus, e olha lá, aí o diabo falou, opa, está sem a visão está distorcida agora, tudo que aquela pessoa apresenta parece que é perfeito, e essa aqui que está buscando Deus é que está mal, e a pessoa começa a pensar e começa a alimentar essa coisa. Às vezes o pastor chega e fala, senhora, não olha,
Não olha para a vida da sua irmã. A sua irmã está perdida, a sua irmã está em trevas. Ela pode ter todo o dinheiro do mundo, ela pode ter o melhor carro do mundo, ela pode ter a melhor casa do mundo, sua irmã está em trevas. O futuro de quem vive assim é violento. Mas a pessoa está com a sua visão distorcida. E às vezes diz, não, pastor, mas a minha irmã, ela não está nem aí para Deus. Mas agora ela está com dinheiro, ela está com isso, ela está com aquilo. Quer dizer, quando a visão espiritual está distorcida, é complicado, porque a pessoa vai lutar erradamente, ela vai caminhar para a direção errada. É como se Deus estivesse dizendo, não, caminha para o norte, mas ela vai caminhar para o sul. Por quê? É a visão da pessoa, a visão, o modo com que ela está enxergando as coisas espiritualmente está completamente contrário à vontade de Deus. Então esse homem, ele foi se afundando naquela ideia de que não, as perversas também prosperam, tranquilo, tem saúde, não acontece nada com eles, eles estão bem. E chegou um ponto que ele disse, não, inútil eu guardar o meu coração puro. Quer dizer, esse negócio de obedecer a Deus não está valendo de nada, não está servindo para nada. Pela misericórdia de Deus, esse aqui entrou no santuário e abriu o coração. Ali, na presença de Deus, aconteceu uma mudança. Ele começou a enxergar que ele estava completamente errado na sua maneira de ver, e começou a enxergar corretamente qual é o futuro dos perversos, o que vai acontecer com os perversos, e ele conseguiu enxergar a riqueza de estar na presença de Deus. Então, eu quero fazer uma oração, não vou ler tudo aqui, mas apenas alguns versículos. Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então aí ele enxergou tudo, aí ele voltou a enxergar direito. Opa, não é nada disso. Essa história de que os perversos também, eu estou mal, tudo para eles dá certo, para mim não dá, não é nada disso. Haverá destruição para eles, haverá destruição. Então é muito importante ter a direção de Deus e seguir, ter a direção de Deus. Nós temos a palavra de Deus escrita. O Espírito Santo pode falar diretamente ao nosso espírito. Você precisa ouvir a voz de Deus. Ele pode usar pessoas de fato e de verdade que andam com Ele. É fundamental que todos nós, todos os dias, a gente tenha a direção de Deus e a gente mantenha a nossa visão na direção de Deus. Estou vivendo momentos de grandes vitórias, tenho uma direção a seguir. Vou agradecer a Deus pelas vitórias, mas a Bíblia diz que eu tenho que ter cuidado com isso, com aquilo outro. Eu vou seguir aqui a direção de Deus. Ou eu estou enfrentando uma injustiça, Deus permitiu uma injustiça, qual é a direção que eu tenho que tomar no meio disso aqui? É isso aqui. Estou enfrentando uma perseguição, é isso aqui. Estou vivendo um momento de provações, surgiu uma situação na minha vida que está servindo para provar a minha fé. Qual é a direção de Deus que eu tenho que seguir no meio disso aqui? Tenha a direção de Deus e mantenha a sua visão espiritual na direção dele. É por aqui que eu vou, por aqui que eu vou. E para isso é fundamental abrir o coração, ter humildade. Às vezes, como pastor,
A gente vê pessoas que elas estão indo para uma armadilha daquelas. Às vezes o pastor até chega e fala: a senhora não vai por aí. Não se deixe levar por essa pessoa, por aquela, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. Não vai por aí. Olha, a sua postura tem que ser essa aqui. Mas às vezes a pessoa está cega. A direção de Deus, ela não consegue enxergar a direção de Deus. Às vezes está passando por um momento difícil na vida. Às vezes, tudo que Deus quer, acima de tudo, é que a pessoa se humilhe diante dele. Eu vou me humilhar diante de Deus. Eu vou me humilhar diante de Deus. A pessoa às vezes não consegue enxergar aquilo, aceitar aquilo. Às vezes, ao invés de se humilhar, a pessoa se revolta. Se revolta. Às vezes está vivendo um momento que você tem que fazer acima de tudo: se apegar mais a Deus. Só está querendo que você se apegue mais a Ele, se agarre mais a Ele. Às vezes a pessoa enxerga tudo contrário. Ah, não, porque eu estou passando por isso, então eu estou me afastando, vai começando a levar a sua vida com Deus de uma maneira contrária. Então é muito importante a gente ter os nossos olhos fixos, firmes na direção de Deus. Deixa eu só ler alguns versículos, se eu for ler tudo vai... Deixa eu ler aqui para terminar, por favor. Tá? Deixa eu ler aqui, por favor. Versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e o quê? Ignorante. Estava sendo ignorante em relação a Deus, em relação à visão da vontade de Deus, num modo de enxergar. Ele reconhece que ele estava sendo ignorante. Era como um irracional à tua presença. Quer dizer, não estou conseguindo raciocinar corretamente as coisas. Versículo 24: tu me guias com teu conselho e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. É outra pessoa agora. Agora ele está dizendo: Deus é a minha fortaleza, a minha herança para sempre, a fortaleza do meu coração. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Então, aquele homem que por um tempo estava dizendo: obedecer a Deus, guardar o coração puro, está sendo inútil, não adianta, não vale nada, esse negócio de obedecer a Deus não está sendo nada. Agora a visão dele é outra. A visão dele mudou completamente. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O que mudou? O mundo mudou? As circunstâncias diante dele mudaram? Não. O que mudou foi a sua maneira de ver, a sua visão espiritual, a sua compreensão da verdadeira vontade de Deus. Então, eu quero fazer uma oração, e eu repito, esse salmo não é apenas como um alerta para a gente não cobiçar nada dos perversos, nada, absolutamente nada. Mas esse é um salmo que mostra que quando a pessoa ela perde a sua visão
espiritualmente falando, perde a visão da direção e da vontade de Deus, o negócio complica. E tem pessoas exatamente assim. Tem cristãos assim, que eles às vezes até vêm na igreja no domingo, às vezes nem estão olhando para os incrédulos, nem olham para os incrédulos, mas só porque estão passando por um momento de lutas, eles às vezes pensam assim: esse negócio de obedecer a Deus, ser fiel, honrar a Deus, aí parece que não adianta muito, parece que não vale muito a pena. Tem gente por aí que não faz e tal. Às vezes eles, porque estão vivendo um momento de lutas, às vezes estão meio revoltados com Deus, contra Deus. Às vezes a pessoa está com a visão completamente distorcida. Então eu quero fazer uma oração. Se você que está aqui, e você diz: não, graças a Deus eu tenho mantido a minha visão na vontade de Deus, dependente de lutas que eu esteja passando ou não, eu estou com a visão direcionada para a vontade de Deus. É assim que você tem que viver, sempre pedindo a direção de Deus, todos os dias. Não, eu estou aqui, mas eu não estou enxergando muito bem alguma coisa, eu não estou enxergando muito bem a vontade de Deus, eu estou passando por situações e eu estou meio que perdida. Quando se perde a direção de Deus, essa é uma das piores coisas, porque com a direção de Deus você vai saber como lutar, como proceder, como é que eu faço no meio de tudo isso. Você vai saber, tem a direção de Deus. Perdeu a direção de Deus, ou não tem a direção de Deus, vai ser uma confusão total, porque vai para um caminho que não abençoa. Então, lembre-se disso, esteja com o seu coração quebrantado. Aquele homem estava enxergando tudo errado, mas ele foi no santuário, a presença de Deus o ajudou, a presença de Deus o abençoou, e ele conseguiu enxergar tudo da maneira correta, e aí se levantou. Amém? Entenderam? Sim ou não? Vamos falar com Deus. Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Esqueça-se de tudo, vamos falar com Deus. Porque Jesus provou lá na cruz. Assim você vai sentir invadir. E o sol vai brilhar nessa escuridão. Deus vai tocar no seu coração. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite sua derrota. Quem ama não desiste. Vai até o fim. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre no final. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite sua derrota. Quem ama não desiste. Vai até o fim. Acredita.
as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, pra tudo existe uma solução. Feche os olhos, por favor. Tenha sabedoria. Se você tem conseguido manter a sua visão na vontade de Deus, de acordo com a direção de Deus, ore, peça o Espírito Santo para lhe ajudar a continuar enxergando a vontade de Deus e seguindo por ela. Mas você que tem vivido sem a direção de Deus, tem enxergado, espiritualmente falando, as coisas de um modo distorcido, como aconteceu com Asaf. Seja humilde, faça o que ele fez, abra o seu coração e fale com Deus. Peça a Deus para te ajudar a enxergar a vontade dEle, a enxergar a direção dEle. Porque quando temos os nossos olhos fixos na direção de Deus, basta seguirmos, andarmos na direção dEle, na direção que Ele está nos dando, e nós iremos agradá-lo e caminhar e lutar da maneira correta. Mas quando não se tem a direção de Deus, se tem uma visão distorcida, errada, tudo se torna mais difícil e a pessoa caminha para se destruir espiritualmente. Quantas pessoas estiveram na presença de Deus e já nem estão mais, porque viveram determinadas situações e perderam a direção de Deus, enxergaram tudo distorcido e caminharam para o lado errado e do modo errado, e acabaram até perdendo a própria salvação. Ah, Senhor, eu não sei com quantas pessoas especificamente o Senhor está falando nesta manhã, mas eu creio que há pessoas aqui vivendo determinadas situações e elas estão sem a direção certa,
Quem sabe enxergando tudo de um modo contrário, vendo tudo distorcido e diferente do que diz a tua palavra e o teu Espírito. Mas eu oro e peço para que o Espírito Santo fale aos seus corações, que elas tenham humildade para fazer como Asaf fez, que entrou no santuário, e lá dentro ele, envolvido pela tua presença, ele conseguiu enxergar novamente a tua direção, a tua vontade. E toda aquela visão errada, distorcida que ele estava tendo, deixou de existir. Todos os dias, Senhor, precisamos da tua direção, mesmo nos momentos de grandes vitórias e conquistas. Precisamos da tua direção. Fale com Deus, fale com Ele, porque a vontade dEle é que sigamos a sua direção, porque sempre que seguimos a direção dEle, caminhamos na direção certa, que vai glorificá-lo e nos abençoar. Tu és o nosso Deus, aquele que pode nos dar a vitória sobre todas as lutas que enfrentamos. Fale com aqueles que estão orando, dizendo: Deus, me dê a tua direção. Venha, Espírito Santo, abençoá-los neste momento. Faça a sua oração a Deus, peça a Ele para te dar direção. O mundo que vivemos é de lutas. Todos os dias enfrentamos lutas, mesmo que não haja problemas, adversidades, mas lutamos contra a nossa natureza pecaminosa, lutamos contra o diabo e os demônios, lutamos contra as circunstâncias contrárias, lutamos todos os dias, e todos os dias precisamos da direção de Deus, enxergar espiritualmente a direção que devemos seguir. Aleluia. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare a sede, só derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, pra tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre, toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare a sede, só derrota, só derrota. Quem ama não desiste, quem ama não desiste, vai até o fim, vai até o fim. Acredita, ainda que
que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Agradeça a Deus, adore a Deus, porque como disse o salmista, quanto a mim bom é estar junto a Ti. Aleluia. Só Ele pode nos dar a direção. Só Ele podemos considerar refúgio e fortaleza. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és aquele que mesmo que estejamos rodeados de trevas, faz resplandecer a luz sobre nós, sobre o nosso caminho. Te adoramos, meu Deus, porque o Senhor é fiel para nos dar direção todos os dias. Todos os dias podemos dizer: Deus, nos dê a Tua direção. E o Senhor é Deus para nos dar a Tua direção, independentemente das circunstâncias, das lutas que possamos enfrentar neste mundo. O Senhor sempre tem uma direção a dar. Cabe a nós olharmos, enxergarmos para a Tua direção e seguirmos a Tua direção e continuarmos na Tua direção, e assim estaremos também Te glorificando e caminhando para o lado e para a direção que sempre nos traz vida e abençoa. Ah, Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Nós te adoramos, meu Deus, nós Te adoramos. O Senhor é o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, o Deus que não nos deixa perdidos, desorientados, sem direção. Pelo contrário, todos os dias o Senhor está conosco, com aqueles que estão voltados para Ti. Mesmo que as circunstâncias diante de nós sejam as mais adversas, não estamos perdidos, mas temos um Deus para nos guiar, nos conduzir. Aleluia, aleluia. Toda luta, levante as mãos e cante. Tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, pra tudo existe uma solução. Novamente, toda luta, cante. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste. Quem ama não desiste, Vai até o fim. vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, pra tudo existe uma solução. Minhas mãos no coração, agradeça a Deus,
Envolva-se com Deus. Adore a Deus. Asaf envolveu-se com a presença de Deus. Lá no santuário, ele envolveu-se com Deus. Ele abriu o coração para Deus. E Deus o ajudou a voltar à visão correta da sua vontade, da sua palavra, das suas promessas. Oh, Tu és, Senhor, o nosso Deus. Nós Te glorificamos, engrandecemos, Senhor, o Teu nome. Tu és fiel, justo, verdadeiro, poderoso. Não abandona, não desampara, não rejeita, não despreza aqueles que se voltam para Ti. Vem com a Tua presença, Senhor, sobre cada um dos que estão aqui de coração, Te buscando, Te adorando, Te glorificando. Toque em suas vidas. Renova-lhe, Senhor, as forças, o ânimo, a fé, o coração. Levanta, meu Pai, esta pessoa que entrou aqui, estava enxergando tudo errado, tudo distorcido. Quem sabe há pessoas que, porque estavam passando por lutas, entraram aqui pensando que inútil estava sendo obedecê-lo, buscá-lo, ser fiel a Ti. Quem sabe há pessoas que entraram aqui erradamente revoltadas contra Ti por determinadas situações que estão enfrentando. Quem sabe há pessoas que entraram aqui pensando que o Senhor lhes estava sendo injusto ou infiel. Que haja arrependimento no coração. Que o Espírito Santo levante, abençoe. Nós Te glorificamos, nós Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, na certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Toda luta tem sempre vitória, esclarecente, só derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, pra tudo existe uma solução. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Podem sentar.